Gente, então, boa tarde. Agradecer o convite dos organizadores para participar aqui, trazer algumas informações. No meu caso, o que está acontecendo com as águas amazônicas no contexto de mudanças climáticas, mas um pouco além disso também, indo para o contexto de mudanças ambientais. Aí. Então, indo direto ao ponto, o que está acontecendo do ponto de vista do clima e dos recursos hídricos na bacia amazônica? Então, aqui a gente tem o que a gente tem chamado de um contraste ou de um dipolo hidroclimático na bacia amazônica. Algo está acontecendo no norte, algo diferente está acontecendo no sul da bacia. Acho que aponta aqui. Pois bem, então o que está acontecendo? Esse mapa aqui, mapa da bacia amazônica, mostra em azul onde a chuva tem aumentado, em vermelho onde a chuva tem diminuído. Então a gente tem um padrão de mais chuva no norte e menos chuva no sul. Esse mapa que colegas analisaram para o Brasil, tendências de mudanças nas vazões dos rios, mostra que a gente tem, de fato, associado a esse aumento da chuva, um aumento das vazões na parte norte da bacia. Na parte sul, tem o que eles chamam de um aceleramento, uma aceleração do ciclo hidrológico. Tem mais secas acontecendo, mas também tem um pouco de mais cheias acontecendo. Mas a tendência principal é mais cheias no norte, mais seca no sul. Quando a gente olha as tendências que a gente tem feito há muitos anos já de projeções de mudanças climáticas para a metade, para o final do século, a gente vê que o que a gente tem estimado com modelos, de fato, a gente está vendo, a grosso modo. A gente vê tendências de aumento, aqui é um mapa que mostra projeções de inundação para o final do século da bacia amazônica. A gente tem aumento da inundação nessa parte norte, a parte mais peruana, a parte do oeste da bacia, e um decréscimo nessa parte mais sul. O que não tem muita convergência ainda entre as projeções e o que a gente tem observado é na parte mais do Baixo Amazonas, que alguns modelos têm apontado que tenderia a secar, a passo que a gente não tem visto isso. Pega a região como o Baixo Amazonas, Óbidos, por ali a gente tem visto uma tendência de ter mais cheias e não mais secas, apesar de que as secas, quando vem muito forte, vocês bem sabem. Esse é a série histórica mais longa que a gente tem em Manaus, no Rio Negro, aqui no Porto de Manaus, que tem desde 1902 dados. Isso aqui são dados históricos de nível d'água. Esses pontinhos azuis indicam as grandes cheias. E é muito claro, e é muito conhecido também, que a gente tem uma concentração muito grande de cheias extremas na última década. Então tem uma tendência de aumento do nível máximo nas últimas décadas, aqui no Rio Negro e, por tabela, no Rio Solimões, que é muito parecido o comportamento. Desde 2009, a gente teve 7 das 10 maiores cheias do século. Isso é muita coisa. Quando a gente olha para as vazões, para o nível mínimo, a gente não consegue observar uma tendência de queda. Não há uma tendência de estar cada vez menor. Porém, quando acontece, vem muito forte. E é o que a gente vê nesses 3 pontos. 98, 2010, 2023, 2005 também teve uma seca. A intensidade, a magnitude foi aumentando. O nível mínimo, aqui a gente tem falado mais ou menos a cada 10 anos uma seca extrema que aconteceu nas últimas décadas. O nível mínimo a cada 10 anos foi mais forte do que a seca anterior. O que reflete o fato de que as secas têm sido cada vez mais extremas quando elas acontecem. E o que acontece com as áreas inundáveis, com as várzeas, com as planícies de inundação? Então, para tentar responder um pouco mais isso, a gente fez um estudo recentemente, que a gente fez uma grande coleção de dados de inundação. Tem muitos centros pelo mundo todo que estimam áreas inundadas na bacia amazônica. Tem vários produtos disponíveis. E há muita divergência entre eles. Então, para tentar entender um pouco mais dessas divergências, a gente fez esse compilado, esse conjunto de informações. Está disponível, tá? A gente criou uma plataforma WebSig, né? Onde vocês podem olhar, baixar os dados. E, a partir desses dados, a gente pôde olhar para as tendências das áreas inundáveis. O que está acontecendo com a extensão dessas áreas inundadas? Se o nível máximo tem aumentado, especialmente ao longo do Rio Solimões, que é onde está uma grande parte das várzeas, é natural que a extensão das áreas inundáveis também esteja aumentando. E isso é o que a gente vê ao longo dos Solimões do Amazonas. É diferente para o sul. Como eu falei, está diminuindo, então tem uma tendência de seca. Mas ao longo das várzeas dos Solimões, a gente vê um aumento muito expressivo. Esse mapa mostra em azul áreas onde tem aumentado a área inundada. E a gente chegou nessa estimativa, a partir de diferentes produtos, da ordem de 25%, 26% do aumento na inundação máxima das várzeas dos Solimões. Se tu pega de Iquitos até o fim, lá perto do estuário,
a gente vai ter cerca de 100 mil quilômetros quadrados de áreas inundadas todo ano. O valor que a gente tem aqui é que mudou de mais ou menos 90 para 110 mil. Aumentou uns 25 mil quilômetros quadrados nessas décadas, em média, da inundação máxima por ano. 25 mil quilômetros quadrados é uma área muito grande. É uma área, a gente na época usou a estimativa do tamanho da Bélgica como uma estimativa do que seria um país inteiro a mais de inundação. Mas não é só a área que inunda, a área que aumenta. Se aumenta a área, aumentam outros processos que são muito importantes também para as populações ribeirinhas, para os ecossistemas aquáticos. Se aumenta o nível máximo, também aumenta a duração da inundação. Então, a gente conseguiu estimar, nesse caso com o satélite Landsat, lá para a região do Baixo Amazonas, que é onde a gente consegue usar melhor esse tipo de tecnologia, o aumento na duração. Então, tem áreas onde a gente identificou mais de 20% da área de várzea do Baixo Amazonas, que a duração média de inundação aumentou em mais de 50 dias por ano. Então, a pergunta é, aquela comunidade que vivia 2 meses inundado, vai aguentar viver 3 meses inundado por ano? Aquela vegetação que era acostumada, uma floresta acostumada a tantos dias por ano, a gente sabe até pela teoria do pulso da inundação que a Sandra apresentou hoje, que está muito correlacionado a distribuição de espécies de vegetação com a duração e o pulso da inundação. Se muda esse pulso de inundação, como que os ecossistemas se adaptam? E a conectividade, que a gente falou muito aqui. Conectividade longitudinal ao longo do rio tende a não mudar muito. Pode até mudar, mas o grande impacto é na conectividade lateral, a conexão entre o rio e as várzeas. Isso a gente conseguiu mapear com o mesmo produto de satélite. Não vou entrar em detalhe da métrica, depois se quiserem eu posso falar. Mas basicamente a conectividade aumentou. Se tu tem mais inundação, mais área inundada, certos lagos que se conectavam um determinado tempo no ano, ficam mais tempo conectados. Se fica mais tempo conectado, o pirarucu, que precisa de um ambiente conectado para se movimentar, talvez acesse ambientes que ele não acessava antes. Então, tem mudanças na paisagem fluvial, que essa mudança da conectividade é chave para entender. E aí vem essas questões importantes. Como se adaptar a esse novo regime? Se a gente fala que tem um novo regime de inundações ao longo dos Solimões, como os ecossistemas se adaptaram? A onça-pintada, lá nas várzeas de Mamirauá, que fica vários meses por ano no topo das florestas, será que vai continuar aguentando viver essa existência arbórea se a duração da inundação aumenta? São questões que a gente tem que responder. E as plantas e essas árvores onde a onça fica, também vão conseguir aguentar uma duração a mais de inundação? Ou essa espécie de árvore pode virar mais uma gramínea, vegetação de mais baixa estatura? São questões muito em aberto. As comunidades, naturalmente, muito impactadas. Esse é um exemplo de Tefé. Essa linha pontilhada é a marca histórica das cheias. Notem onde está construída a nova casa. Fica acima da marca da cheia. Só que esse ribeirinho aqui teve que botar uma escada grande aqui. Então, quando vem a seca, ele tem que descer. Nesse caso, a escada é pequena. Mas, dependendo do local, a escada é muito grande. Nessa região aqui dos Solimões, Tefé, onde eu vivo, o nível do rio varia 11 metros todo ano. Então, se tu quer ficar a salvo da cheia, tu vai ficar 11, 12, 15 metros do rio. Então, é uma tomada de decisão muito complexa que tem que fazer, ainda mais se esse sistema está mudando e não se entende muito bem como ele está mudando. Pois bem, e aí o contexto é, está aumentando as inundações, e aí acontece isso. Então, em 2023, setembro, voltando um pouco antes ainda, lá em julho, eu tive num evento, que o Sensipan organiza todo ano um evento chamado Pré-Seca. Eu tive em Porto Velho, vários colegas de vários órgãos, eu inclusive, apresentamos projeções para a seca de 2023. Alguém acertou? Alguém falou que ia ser a pior seca da história? Não. Nós erramos, e a gente precisa entender por que erramos e como podemos acertar essas previsões daqui para frente. O mundo mudou, o clima mudou, os mecanismos climáticos têm mudado, e os modelos climáticos, modelos hidrológicos, não estão representando bem essas mudanças. E nós fomos pegos de surpresa. Quando chegou setembro, foi início de setembro, o rio estava ok, estava num nível razoável, começou a cair.
30 centímetros por dia, caindo, 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 até que a gente chegou nesse cenário e que isso foi por toda a Amazônia. Normalmente as secas são mais regionalizadas, é uma porção da Amazônia que seca. Nesse ano não, foi generalizado. Essa é uma estimativa que a gente fez, a redução da superfície de água em lagos durante a seca. Então, a gente pegou aqui cerca de 25 grandes lagos na região, o Lago Tefé, que está aqui, caiu 75% da cobertura de água no lago. É muita coisa. E não bastasse isso, aconteceu essa tragédia. Acredito que muitos de vocês tenham ouvido falar da questão dos botos de Tefé. O lago ele secou rapidamente, como eu falei, esse é o lago normalmente, assim é como ele ficou. E a partir de 26 de setembro, começou a chegar notícias. A gente tem um grupo de mamíferos aquáticos no Mamirauá, coordenado pela Miriam Marmontel, que eles fazem essa busca ativa de carcaça. E começou a chegar notícia, olha, começou a morrer, está morrendo o bicho, está aparecendo carcaça. E a gente começou a ficar muito preocupado, nossa equipe toda foi para campo tentar entender o que estava acontecendo. Chegou 28 de setembro, que é o que a gente chamou do dia D de tudo isso que aconteceu lá, onde 70 carcaças foram encontradas. Para ter uma ideia, boto, os especialistas falam, se aparecer mais de 3 botos mortos em poucas semanas, alerta vermelho. 70 botos em um dia é uma catástrofe. Então, o que a gente viu foi algo realmente sem precedentes. A partir disso, se instaurou uma operação emergencial, o Estado brasileiro foi para lá, no papel do ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, junto com o Instituto Mamirauá e dezenas de instituições, algumas pessoas estão aqui, inclusive, participaram ativamente dessa operação Emergência Botos Tefé. Eu tive à frente na parte de monitoramento ambiental e tentar entender a causa em tempo real para tentar fazer algum exercício de manejo dessa espécie. Como eu falei, no final morreram 209 botos e o principal vilão até agora é algo que a gente não falava muito na Amazônia até então, que é a temperatura das águas. Se imagina se falar muito da temperatura do ar, aquecimento global, mas isso, traduzido para as águas, era algo que não se pensava muito. E o que a gente viu foi algo realmente sem precedentes. A gente mediu mais de 40, a gente chegou a medir 40,95 graus em toda a coluna d'água. O Lago Tefé é muito seco, mas tinha trechos que tinham 2 metros de profundidade, 41 graus, toda a profundidade. Conversei com muitos especialistas de toda a Amazônia. Medir 40 graus em lagos amazônicos é possível, mas na superfície. Quanto baixa 30 centímetros, já cai. 35, vai caindo. Medir 40 graus em toda a coluna d'água é muita coisa. E, além disso, uma variação muito grande ao longo do dia. De manhã, estava 29 graus, 9 da manhã, chegava 4 da tarde, subia para 38, 39. O lago ia acumulando calor, depois de 3 dias de muita radiação, 40, 41, e aí os animais morriam. Então, foi uma coisa muito forte para todos nós. Essa operação durou aí cerca de 40 dias de ação contínua para tentar entender. A gente fez algumas intervenções ambientais no lago, depois eu posso até comentar um pouco mais. Mas, no fim, esse é o panorama geral. Um outro ponto importante era qual que é a extensão desse problema? É só no Lago Tefé ou outros lagos também? Então, a gente, para tentar entender isso, e aí entra um ponto que a gente comentou muito já aqui, a necessidade de programas de longa duração, monitoramento ambiental, monitoramento ecológico, social, para entender qual que é a dimensão desses riscos. A gente não entende, por exemplo, durante a operação, em quais lagos estavam morrendo botos. Estavam morrendo em outros ou era só no Lago Tefé? Apesar da rede ser muito grande, a gente não conseguia trazer informações necessárias no tempo necessário. Então, uma das ações que a gente tomou foi criar uma rede urgente com vários colegas espalhados pela Amazônia para medir temperatura de lagos. E, de fato, de 10 lagos que a gente conseguiu medir, 5 deles tiveram temperatura acima de 37 graus. Nenhum deles teve boto morrendo. Então, de fato, foi um processo bem particular do Lago Tefé e depois do Lago Coari, que também apareceu lá. Como eu falei, o ar tem aquecido, as águas também. Se fala muito de onda de calor. Lá em setembro teve uma onda de calor recorde na América do Sul, mas a gente teve uma onda nas águas, uma onda de calor nas águas acontecendo, que é esse processo que eu comentei. Então, a gente, por satélite, a gente também consegue estimar tendências dessa temperatura. Então, a gente pegou 25 lagos na Amazônia Central e essa é a tendência geral deles. De modo geral,
todos estão aquecendo, e a média é 0,6 graus por década. Então, é um aquecimento generalizado das águas amazônicas. Num contexto de aquecimento global, é muito preocupante a perspectiva futura. Obviamente, não foram só os botos, nem só os peixes, nem só os ecossistemas aquáticos. As populações ribeirinhas sofreram muito. Então, milhares, centenas de milhares de pessoas isoladas. Só no Lago Tefé, enquanto a gente estava na operação dos botos, tinha 5.000 pessoas no alto Lago Tefé isoladas na Floresta Nacional de Tefé, só para dar um exemplo, né? Isso foi disseminado, esse problema por toda a região amazônica. Falta de acesso a alimentos, medicamentos, água, dificuldade de escoar produções, das comunidades chegarem nas áreas urbanas para vender suas produções ou ter acesso a bens e serviços. O paradoxo da Amazônia tem muita água, só que tem muita gente que está sem água. Então, na beira do maior rio do mundo, os ribeirinhos passando sede. Isso é um paradoxo, isso é um absurdo. Então, a gente tem que urgentemente investir em captação de água da chuva. As cisternas são poucas e não têm o tamanho adequado. Os poços não têm a profundidade adequada. Não tinha tratamento emergencial de água, não tinha kits simples, cloro, sulfato de alumínio, que pode ser distribuído. O ribeirinho estava tomando água direto do rio, sem sequer ter um guia para ferver, por exemplo, essa água, filtrar. Então, tem questões que não é difícil, não tem que criar muitas tecnologias. A gente tem que implementar o que já tem. Informação. As populações ribeirinhas, cada vez mais, precisam de informações que os cientistas têm que passar. Porque o processo de mudanças climáticas, dessa imprevisibilidade do sistema, nós somos os grandes culpados por isso. E está faltando informação. O ribeirinho não sabe se o rio está baixando, está subindo, quanto. O que está baixando, subindo, obviamente sabe, mas qual que é a magnitude. Então, a gente tem feito algumas ações, que tem alguns exemplos de como levar informação para essas populações, ações na rádio e outras tantas, que não vou entrar em detalhe aqui, mas um ponto que eu acho que é bem importante, até para o contexto da aliança, é a questão do grupo de WhatsApp. Essa é uma ferramenta revolucionária para a Amazônia por dois aspectos. Primeiro, que a gente está no momento de mudança na Amazônia, que é a chegada da internet de forma disseminada. A Starlink, com todos os seus problemas, é uma revolução. Se vai ser duradoura, se o Elon Musk vai cortar a Starlink ou o que for, não sabemos. No momento, é uma revolução, pelo menos na Amazônia, que eu tenho acesso. Tem antenas de Starlink por todos os lados, para o bom e para o mal. Junto com isso, o grupo de WhatsApp é bom porque o WhatsApp é muito rápido. A mensagem chega muito rápido, é muito leve do ponto de vista de transmissão de dados. Então, quando a gente criou o grupo, faz 1 ano e meio, a gente criou o grupo Boletim das Águas para disseminar essas informações. Quando chegou a seca, virou uma ferramenta fundamental na região. A gente chegou a ter mais de 300 ribeirinhos, 300 pessoas do Médio Solimões, todo dia perguntando, e o nível do rio, como é que está? E a gente disseminando. Quando chega, aí tinha aqueles momentos de emoção coletiva, quando começou a subir o rio, né? Então, tu vê, Tabatinga subiu 25 centímetros, aí começa a chover coraçãozinho. Hoje é o dia que o primeiro ferryboat entrou em Tefé depois de 2 meses. Então, é um momento até de liberação de tensão, né, coletiva, esse grupo. Então, tem sido uma ferramenta interessante. Ponto, monitoramento ambiental de base comunitária. O ribeirinho quer saber com mais precisão o que está acontecendo com o rio. A gente tem um caso de uma comunidade com quem a gente trabalha, que eles nos pediram, olha, eu quero saber quando que vai inundar minha plantação de mandioca. Eu quero monitorar o nível do rio. Não quero esperar 1 semana para tu me enviar o dado. A gente foi lá e construiu uma régua e eles começaram a monitorar agora. Então, esse conjunto, WhatsApp, Starlink, réguas, que são tecnologias simples que já existem. Isso tem uma capacidade muito grande de mudar o cenário. Gente, eu vou acelerar porque tem muito mais e tenho 30 segundos. Então, em resumo, a seca de 24 vai ser extrema? Não sabemos. Se alguém falar para vocês que vai ser extrema, não acreditem. Não tem como saber. A gente tem que se prevenir. Tem que se prevenir e adaptar. O cenário é muito preocupante, os oceanos estão quentes como nunca, ninguém sabe explicar por quê. O que a gente esperava para daqui a 5, 10 anos está acontecendo agora, que é o superaquecimento do Pacífico, dos oceanos como um todo. Então, sim, podemos ter uma seca extrema novamente, como podemos não ter. O nível dos rios está abaixo da média, mas isso não quer dizer que vai ser a pior seca da história daqui a 3, 4 meses. A chave é prevenção e adaptação. Eu trouxe esse vídeo para alertar só
Para finalizar, se puder avançar o videozinho aqui, para alertar que existem outros problemas que acontecem. Não é só seca, não é só cheia. E não são só as barragens que a gente estava falando. Mas tem muitos outros problemas que, com a sinergia, geram catástrofes muito maiores. Isso é um processo de terra caída. Eles estão se divertindo, mas essa terra aqui vai cair a qualquer momento aqui. Vocês vão ver, ela começou a cair. Isso aqui é uma escola numa comunidade ribeirinha do lado de Tefé. Esses alunos ficaram 1 ano sem aula. Esse é um processo natural que afeta muito essas pessoas. Quando a terra cai, ela se deposita de um outro lado, forma grandes praias. Grandes praias, durante uma seca extrema, transforma isso num desastre muito maior. A gente tem feito, vou pular, feito mapeamento de erosão, sedimentação na região, metade das comunidades afetadas por esse tipo de problema, e os efeitos são sinérgicos. A gente tem erosão, terra caída, tem a seca, tem a temperatura extrema, tem as queimadas trazendo fumaça. São muitos problemas sinérgicos. Se a gente olhar só para a seca, só para a cheia, a gente não vai resolver problema nenhum. A gente tem que entender a sinergia desses problemas. Para concluir, o clima e as águas da Amazônia estão mudando, vão continuar mudando. As populações estão sujeitas a isso e a chave é prevenção e adaptação, entendendo as realidades locais. As tendências e impactos são diferentes em cada ponto da Amazônia. Se a gente pensar uma solução única, a gente também não vai ter soluções. E existem, sim, oportunidades, existem soluções simples, a gente não precisa reinventar a roda para ajudar essas populações. Tem muita tecnologia já pronta e as comunidades estão percebendo que essas mudanças e querem ajuda. E querem construir junto. Não é a gente levar a solução, é construir junto a solução. Isso é possível fazer. Obrigado. Boa tarde, buenas tardes. Yo voy a hablar en español. Okay. Bueno, quería agradecer a todos aquí porque es un tema que la minería, el garimpo, es un tema que he oído, estaba escuchando la conversación, las presentaciones ayer, el doctor Goulding y otros, y la palabra garimpo y minería se está repitiendo mucho. Entonces, me pidieron venir aquí para compartir algunas experiencias. Yo soy un científico que estudio mercurio y la minería en ambientes tropicales. Trabajo en Latinoamérica, en África, en Madagascar, Asia también. Y por los últimos 20 años he tenido varios proyectos en Sudamérica, en la Amazonía. 10 años en el Tapajós y ahora más de 10 años en Madre de Dios, que ahora es la zona más afectada con la minería, pero es algo que se puede aprender mucho. Entonces voy a hablar sobre el caso que Michael Goulding mencionó, el caso curioso de una zona en Perú que se llama Madre de Dios, que es el caso peor. Y ahí es donde Cincia, la organización que yo soy director ejecutivo, ha enfocado un trabajo científico con un grupo de casi 40 personas para ver qué se puede saber, qué se puede compartir y qué soluciones se puede generar. Entonces, un poco de todo. Entonces, avanzamos. El Cincia, que es el Centro de Innovación Científica Amazónica, tiene muchos enfoques, pero uno de ellos es el mercurio y cómo está afectando animales, ecosistemas y comunidades. También los impactos en los ecosistemas acuáticos, está combinado el cuento de mercurio y oro y tierra, sedimentos, es bien unificado y vamos a verlo cómo. También reforestación y recuperación de estos ecosistemas, tanto acuáticos que terrestres, el análisis de satélites, drones para la mejora usando inteligencia artificial. Todos hablan de ChatGPT y toda esta cosa, pero cómo lo podemos usar para conservación, para prevenir
mitigar los problemas, y la inteligencia para política, evidence-based decision making, de hacer decisiones con un sustento científico, con datos que se puede confiar y no de cuentos, creencias o cosas al respecto. Entonces, para orientarnos, Cintia trabaja en Loreto, que está en la parte norte de la Amazonía peruana, y en Madre de Dios, en la parte sur, cerca de Brasil, unas cuantas horas, y bien cerca a Bolivia. Es la parte alta, la parte alta de la cuenca de la Madeira. Entonces tuvimos nuestro colega hablando sobre lo que se ve en la Madeira. Esto es la parte alta de esa cuenca, que es el más grande de la cuenca amazónica. Normalmente esta región se ve así, pero con ríos grandes, pero ahora se está viendo así. Y esto es algo que parece un río, pero realmente era una quebrada, pero ahora son pozas mineras abandonadas, contaminadas con mercurio. Era el Guacamayo, muy cerca a la estación del IAP. Y la doctora Carmen representando la IAP, tiene una estación muy cerca. Era una cosita que podías cruzar así como casi saltando, pero ahora es 2 kilómetros a 40 kilómetros de largura, y eso es una de las zonas mineras. Es parte del complejo La Pampa, que lastimosamente tiene una fama horrible, pero es algo que podemos ver con un poco más de enfoque cómo se ve. Esto es una de las zonas donde se trabaja con métodos primitivos. Estamos hablando de a veces armar los equipos, cortando la madera de los árboles al lado, jalar algunos motores de 200 HP y empezar el proceso con 3 o 4 o 5 personas. Y puedes ganar 10 o 20, 30 veces en un día lo que un obrero puede ganar en un mes, especialmente con el precio de oro a $2,400 la onza, el más alto de la historia, incentivando miles de personas a entrar en varios países del mundo y en la Amazonía. Entonces, es claro que los paisajes, los hidropaisajes, the hydroscapes, y cuencas amazónicas están siendo transformados por el garimpo, la minería aurífera. Solamente en Madre de Dios se ha deforestado 155,000 hectáreas en 10 años, que es más de 200,000 campos de fútbol. Y todo esto son los estudios que mi grupo ha publicado, mis colegas y yo hemos publicado esto. Es un análisis de 35 años de imágenes satelitales, donde podemos ver la historia de Madre de Dios de los años 80 hasta el presente, para dar una idea y cuál es la dinámica, dónde son los nuevos sitios y cómo esto está cambiando y transformando estas cuencas y hydroscapes. La minería es algo que es bastante complejo, que tiene varias configuraciones, pero es usar una concentración para concentrar pedacitos de oro que tiene una concentración como medio gramo por tonelada de sedimento, y usar el mercurio para mejorar la capturación de esos pedacitos de oro. Entonces, un trabajo muy, muy bruto, pero es algo rentable si no tienes mucha tecnología y tienes mucha mano de obra que tiene la necesidad de sacar esa plata. Entonces, lo que vemos en forma simple es que la minería está convirtiendo estos bosques a agua, porque está ahora con más de 30% de las tierras desmatadas, deforestados, se convierte en pozas contaminadas con mercurio. Entonces, no estamos diciendo que se va a reforestar estas zonas, porque no hay suelo, es agua, ¿no? Cuando vemos, esto es una imagen radar, estamos viendo que estas zonas que parece que están pelados, realmente es 30%, 35% es agua. ¿Qué está en esa agua? ¿Qué representa para
los animales que están llegando, pájaros. Ahora hay muchos pájaros llegando que son migratorios y hay comiendo algunos insectos que tiene una cadena que tiene una base de mercurio. Y también se está conectando con los ríos y las quebradas porque agua es las venas de este territorio. Se está todo conectando. Y también es un cuento de mercurio. Dos metales, oro y mercurio, siempre tienen que estar juntos porque si no tienes uno, no tienes el otro. Entonces, el garimpo en Madre de Dios vi un estudio que reveló 181 toneladas de mercurio por año solamente en esta cuenca. Eso es una cantidad enorme. Y el ciclo es bastante complejo, con muchas transformaciones de diferentes tipos de mercurio. Esto es parte de la dificultad de comunicación y educación con el tema de mercurio, porque hay varios compuestos, hay varias formas, hay hasta diferentes isótopos. Entonces, para poder conversar es un desafío. Voy a hablar un poco sobre la comunicación, pero eso quiere decir que es algo complejo que está encima de un paisaje complejo por razón de esta fragmentación, cambios, tierra a agua y todas estas cosas. Nosotros hemos trabajado con el IAP, gracias a Carmen, en la construcción de laboratorios analíticos de mercurio en la Amazonía peruana. Tenemos dos ahora, el primero en Puerto Maldonado, en la estación del IAP, cerca de la ciudad que es la capital de Madre de Dios, y comenzando con la construcción el año pasado, hemos inaugurado el segundo en Iquitos, para atender la necesidad de una zona donde aún no tiene mucha minería, o no tanto como en Madre de Dios, nadie quiere ser el caso peor, pero en un sitio donde está entrando bastante fuerte. Entonces ahí como las tropas avanzando para preparar, para tomar los datos, tener las líneas de base en varias cuencas, incluyendo el Nanay, el Napo y el Putumayo. Y también usar la experiencia de Madre de Dios para informar en cómo hacer los trabajos científicos en un sitio donde aún no ha llegado al nivel crítico que nadie quiere hacer. ¿Cómo podemos interrumpir ese ciclo de crecimiento de estos efectos del garimpo en una zona más amazónico, más complejo, con ríos enormes y con distancias largas? Hacemos evaluación de los efectos de mercurio en los ecosistemas usando especies biosintinales, que estamos viendo plancton, microinvertebrados, pescados, sedimentos, análisis. También vamos a ver análisis de aire también. El mapeo de deposición histórica, usando cores de los lagos para saber cómo ha cambiado antes del periodo, de colonialismo. Podemos ir muchos años dependiendo en la profundidad y la calidad del core para saber cómo se está cambiando y establecer protocolos de monitoreo también que se puede implementar, no solamente para saber qué está pasando ahora con un snapshot, pero tener un conocimiento continuo. También usar nuevas tecnologías, innovación. Aquí es algo que estamos haciendo con la Universidad Católica, con estos como barquitos pequeños que tienen varios instrumentos donde nosotros podemos poner varias cosas, que tiene sonar, que tiene conexión celular y también ahora con Starlink, que ahí podemos hacer esta captación de datos y mandarlo a la nube y tener un costo-beneficio para tomar estas datas. Tenemos el grupo ahorita en Puerto ya haciendo este trabajo, que me han mandado un PowerPoint de lo que están haciendo en este momento. Y con estas herramientas estamos descubriendo muchas cosas. Y voy a mostrar varios gráficos aquí, no lo puedes leer, no tienes que leerlo, pero quería poner estas cosas porque hay muchos cuentos que no sabemos lo que está pasando con mercurio. Algunas personas dicen que es un cuento, que no existe, otros dicen que, todo es natural, entonces no tenemos que preocuparnos, pero sí hay evidencia.
sí hay los estudios, tenemos más de 60 años en esta zona amazónica. Los brasileños han hecho el trabajo por décadas de esto, entonces tenemos que conectar la realidad revelada por la ciencia con la polémica de minería en los países amazónicos, de Guyana hasta el sur de la cuenca en Bolivia y Brasil. En este caso, los bosques amazónicos capturan altos niveles de mercurio atmosféricos por mercurio de la minería artesanal. Eso parece que es algo obvio, pero no, porque sabemos que animales y aguas, pero este era el primer estudio donde descubrimos o desconstruimos el mecanismo en cómo el mercurio se integra en las hojas y los suelos de los bosques a escala de cuenca. Era algo que salió en el New York Times, en Science, que era realmente la base, el primer estudio que mostró esto. Tenemos varios estudios haciendo el follow-up, porque esto era un sitio, viendo el mecanismo, ahora estamos viendo cómo esto se puede calcular para cuencas enteras, países enteros, que tiene muchos efectos que vamos a ver. También sabemos que el mercurio de los sistemas de agua dulce en la Amazonía se define por la perturbación por la MAPE. MAPE es ASGM. Garimpo, es el acrónimo un poco largo, pero está mostrando como en este caso, aquí es la pampa, y si ves aquí, está un aumento. Esto es la Parquemanu por acá, pero si estamos viendo, ahí se extiende, y entonces estamos viendo las conexiones, que es sedimento en mercurio. El mercurio se está aglomerando en los sedimentos, entonces tenemos un movimiento y también transformaciones muy complejas, abióticos y bióticos, que quiere decir en el agua y también en los animales concentrándose. La intensidad del mercurio se impulsa a la acumulación de mercurio en peces de lagos y ríos. En un estudio que hicimos con San Diego Zoo, Wildlife Alliance Perú y otros socios, donde hicimos los análisis en el Parque Manu, estamos viendo que hay concentraciones de mercurio por origen, no solamente de sitios cerca de las minas, pero también a través de transportación por aire, depositando en los ríos, que se concentra en los pescados, los river otters y otros animales. Entonces sabemos que hay niveles altos de mercurio en peces. Aquí un dorado, uno de los pocos que hay de este tamaño en la zona, pero y también en aves, que un pescador, que este pescador, uno parecido, tenía el nivel más alto que fue descubrido, casi 100 ppm en un pájaro, y también en mamíferos. Pero no solamente son sitios locales. Ayer sacamos un paper, aquí está el press release, la nota de prensa, que hicimos un meta-análisis de 1.700 estudios científicos a través de todo el mundo, más de 500.000 de puntos de datos, en más de 4.000 ubicaciones, que muestra que pescados y varias taxas, varios tipos de animales están afectados. Es el estudio más grande del tipo, que queremos hacer esa conexión entre vida silvestre y mercurio. Entonces, algo que seguro está afectando a Amazonía, pero la Amazonía también tiene un vacío de información de este tipo. Necesitamos más estudios para saber los efectos en esto. Si vas al website de Ciencia o en BRI, está el estudio y también puedo compartir a través de la red de la alianza. En Nature publicamos un análisis global también, un análisis de más de 49 países y 373 ríos sobre sedimentación por origen de la minería. Entonces, no solamente es mercurio, sedimentos cambiando la causa de estos ríos y personas. Estas comunidades en el Parque Manu, tomando muestras de cabello, vemos en medios en general
3 de cada 4 personas tienen niveles encima de los niveles aceptables por la OMS, la Organización Mundial de Salud. Y comunidades indígenas, 7 de los 10 más contaminados comunidades son indígenas. En este caso, para solamente mostrar, ese es el nivel permitido por la EPA y US EPA. Entonces, todos están arriba, algunos tienen 30, 40 veces sobre el nivel máximo. Entonces, ¿qué hacemos en 2 minutos? Bueno, el uso de remote sensing, de drones, satélites y todos estos datos que todo está llegando rápido y gratis. Podemos usar tecnologías avanzadas. Aquí con Neural Nets y AI, podemos usar Facial Recognition Technology para reconocer las máquinas de minería, para saber dónde queda. También dónde están los montones de relaves. Lo estamos autorizando. Nosotros tenemos un grupo trabajando con NASA y 2 instituciones en la Universidad de Estados Unidos creando los algoritmos que ahí podemos hacer. Y también hemos ya publicado mecanismos para permitir el monitoreo de la minería poza por poza. Entonces podemos ver cómo se está transformando, evolucionando y si van a entrar para hacer el garimpo de nuevo. Y también podemos dar respuesta a la pregunta si es natural o no. Es algo que se dice, bueno, es natural, tú sabes, es un elemento. Pero usando análisis de isótopos de mercurio, que ya tenemos los papers y el análisis de 4 años de estudio, sabemos que en medio 73% del mercurio en el aire en los bosques viene de origen minero. Y también en los centros urbanos más del 90%. Entonces, no solamente en el agua, en los suelos, en el aire, y sabemos del origen, porque podemos detectar los cambios. Tenemos que hacer, tenemos que compartir la información. Formas tradicionales, aquí los papers y los informes, pero también documentos especializados para decisores, para los políticos, para los que tienen que manejar, porque no van a leer los papers, muy complejo, entonces tiene que ser algo bien práctico. Entonces usamos estos tipos de research briefs y white papers. También educación al nivel universitario, con apoyo de financiamiento para los chicos de pregrado, para hacerle la investigación. Y tengo 1 minuto más. Y promover las mujeres y niñas en STEM. Tenemos programas especializados para que las mujeres entran y hacen el trabajo, que las chicas se ven como científicas y sean profesores, sean los pescadoras, las personas que saben tener esa conexión de lo que Lilian Java de Leticia mencionó antes, que los científicos y los pescadores y toda la gente tienen que hablar entre ellos. Y la única forma de hacerlo, yo pienso, es incluir a todos, especialmente mujeres y niñas, porque ahora están excluidas en muchas partes, no solamente de la pesca, pero del mundo científico. Aquí también comunicación usando Twitter, Instagram, WhatsApp, lo que sea, lo que viene, lo vamos a usar, se tiene que usar. Algo old school, los folletos y trípticos, pero para que llegue a los niños. Si no llega a los niños, estamos perdidos, vamos a perder todo este juego. Y comunicación con las comunidades indígenas. Aquí en una comunidad en el Parque Manu, mi colega César Flores ahí conoce esta comunidad, donde ese póster está escrito en machiguenga, no en español, no en portugués, con cosas que la gente le puede leer, que pueden ver. Esto es un cartoon y también los vídeos. Todos les gustan los vídeos en Instagram y todo eso. Esto es una cosa súper fuerte. Lo tenemos en español y portugués. ISA lo está usando para educación aquí en Brasil también. Y hacer el desarrollo de nuevos métodos para medir los impactos cognitivos en las comunidades indígenas. No es solamente suficiente decir que hay un problema, tenemos que saber cómo está cambiando la salud, especialmente el cognitivo de estas comunidades que está con muchos riesgos y va a crecer.
conectando las culturas es algo que hacemos con los líderes, estos con 9 naciones indígenas en Perú, y todos hablan de minería y finalmente a los medios globales. Hemos tenido muchas cosas hasta el front page del New York Times hace algunos meses, y en otras cosas, en los Estados Unidos, el Vaticano, en Perú, en Brasil, se tiene que mover, tienes que hablar con otra gente, no entre ustedes, con nosotros, para que otros puedan no solamente saber incentivar sus gobiernos, los fundadores, fundaciones, etcétera, para que lo hacen. Entonces, ya acabando, los puntos claves. La minería es la fuente antropogénica principal del mercurio en la Amazonía. Este problema está creciendo más rápido que nuestras soluciones. ¿Existen estrategias basadas en la evidencia científica para limitar los impactos? Entonces se tiene que actuar ahora. Si no, nos va a ganar. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, no voy a responder las preguntas exacto, pero había muchos que eran repetidos. Entonces, voy a tocar a varios temas en los 5 minutos que me dan. Entonces, uno es sobre el tráfico de mercurio. ¿De dónde viene? Lo que nosotros sabemos es que el origen viene de México, en lo mayor es el caso, que hay un tráfico ilegal saliendo de las minas artesanales de mercurio que se estableció hace 400 años, que se cerraron cuando había una trata global, pero hay un ban en el 2014, eso ha estimulado una trata que viene saliendo de México con una parada en Colombia y la mayoría yendo a Bolivia, donde se distribuye por las fronteras en Perú y en Brasil. Entonces, es algo que hay varios grupos mirando eso, es una cosa muy compleja. El otro es si se puede reforestar en sitios que tiene mercurio en los suelos. Ahora, el supuesto es que el mercurio está en los suelos. Y nosotros, con 3 años de estudios, hemos detectado que la mayoría del mercurio no está en los suelos, está en las pozas. Los sedimentos en esas pozas tienen la mayoría. Cuando hacen los análisis, muchas veces dicen, bueno, no hay problema aquí porque los suelos no se ven. No hay carbono. Estos suelos son casi todo arena. El mercurio está conectado con el carbono, entonces muy parecido con los que saben los nutrientes. Necesita un componente de suelos, entonces si tienes solamente cuarzo, nada pega ahí. Entonces, pero todo está corriendo en el punto bajo, que es las pozas. Y es un problema si quieren poner producción de peces artesanales, piscigranjas. Eso es un peligro. Se tiene que hacer los estudios para verificar que no hay. Puede haber un problema. El supply chain. Entonces, si hay conversaciones con los compradores y los consumidores, eso es un gran reto, porque los compradores están respondiendo a la señal del mercado. $2,400 de onza. Ellos van a comprar todo el oro que encuentran y si no hay un sistema de certificación, lo van a hacer porque no hay nadie que lo dice al contrario. Y el consumidor también. Personas, el precio es tan altos. Nosotros estamos pensando de café orgánico, jugo de naranja orgánica, pero oro producido sin mercurio, con no labor esclavo, con efectos en comunidades nativas, eso no existe. El precio no está conectado a ese precio de oro. Tiene que haber un sistema de la cadena de valor para que esto pueda incentivar acciones de los mineros y toda esa cadena. Climate change, cambio climático y minería. Hay un gran peligro ahí porque muchas zonas van a empezar a calentar. Eso quiere decir que va a haber más incendios forestales, especialmente con bosques estresados. Si no están destruidos, están bastante fragmentados y bien estresados. Entonces, cuando vienen los fuegos, y van a venir, eso va a liberar cantidades enormes de mercurio. No solamente en los relaves, pero como mencioné, la deposición
que no solamente está siguiendo el agua, pero siguiendo los vientos, se están depositando en los árboles y los suelos, concentrándose cuando hay fuegos. Eso todo se libera, removilizando todo en la cuenca, aumentando el mercurio liberal en los food chains, más que nada en los pescados, que es la fuente de los alimentos de la mayoría de la gente, incluyendo en las ciudades. Un minuto más. ¿Qué voy a hacer aquí? Alternativas. Bueno, hay alternativas de estas economías. Con el precio de oro, como es muy difícil. Puedes poner, bueno, crédito de carbono, maíz, arroz, azaí, lo que sea. El precio de oro es altísimo. Entonces, para nuestra realidad en estos tiempos es muy difícil combatir eso. Se tiene que entender, we have to try it, pero también reconocer que los vientos están contra nuestra cara. Pero tenemos que pensar y transformar ese mercado que está llevando el oro y poner como el carrot y stick. Hay muchas zanahorias, pero necesita también palo y no dejar que la gente se sobrepasa. Esto es algo muy común. En Perú se dejó por décadas el problema de minería hasta que explotó. Entonces, ahora están pagando ese debido. Y hay gente, bueno, lo dejo ahí y muchas gracias por sus preguntas. Bom, da mesma forma que o Luiz, eu selecionei fiz 3 grupos de perguntas. O primeiro sobre a questão dos botos, causa-mortes, né? O que de fato causou a morte, como monitorar daqui para frente, como a aliança pode contribuir. Acho que são perguntas muito boas, que vão ajudar a elucidar um pouco mais para vocês o que aconteceu. Então, a questão da temperatura, tá? Infelizmente, não tem como a gente cravar que não tem um diagnóstico capaz de dizer que é hipertermia, no caso dos animais. A gente consegue excluir os demais diagnósticos. Então, a gente fez, vocês podem imaginar, centenas de análises de tudo que é tipo de tecido, de todo tipo de coisa, da água, e nada apareceu. A única coisa que aparece, temperatura extrema da água. Não tinha poluição, não tinha nada. Temperatura extrema da água e um outro componente importante, muita fumaça. O boto respira, então a gente acredita que foi uma combinação de muita temperatura, quando o bicho saía para respirar, aquele ar também estava ruim, então os mais debilitados vieram a óbito, né? 200 animais, e aí cerca de, a gente estima 10 a 20% da população do Lago Tefé, de botos. O que acontece com a temperatura, que é o entendimento que a gente tem? A temperatura, 2 pontos. Temperatura máxima, 40, 41 graus, mas ela variava muito ao longo do dia. Quando estava 29 graus, tinha peixe-boi. Eu vi 5 peixe-boi em frente à Tefé, nunca tinha visto isso, respirando. Então, os animais estavam ali. Quando começava a aquecer durante o dia, eles iam embora. A gente não via mais ninguém, só via boto. E aí os botos começavam a agonizar nesse dia específico que a gente viu 70 animais, eles agonizando, girando no lugar, sem conseguir sair dali. Só que para Jusante estava fresco a água. A 8 quilômetros dali estava 31 graus, mas eles não conseguiam tomar a decisão de sair. Então tinha um processo, um efeito neurológico que impedia o animal, que não deixava ele sair dali, que seria a melhor decisão a tomar. O que acontece com a temperatura, além disso, eles estavam muito estressados com essa amplitude térmica, eles pararam de comer, estavam com o estômago vazio. Um dos grandes sintomas que a gente viu é a imensa maioria com o estômago vazio. Eles não, quando está sem comer, tu não consegue regular a temperatura. O corpo vai aquecendo, tu não consegue regular essa temperatura até que chega num ponto que é o limite de tolerância térmica, e aí acontece um AVC, algum rompimento desse tipo. Então foi observado muito sinal de congestão cerebral, sangue no cérebro dos animais. Então esse é o conjunto de fatores que levou a entender que seria hipertermia, e que a notícia alarmante é que é o primeiro, eu não sou da área, mas que eu entenda, é o primeiro caso de morte por hipertermia de mamíferos aquáticos que se tem registro. Então, é algo muito grave no contexto de mudanças climáticas. O que podemos fazer? A gente tem que aumentar a rede de monitoramento. Nós, do Mamirauá, a gente está monitorando o Lago Tefé e alguns lagos da região, mas tem parceiros aqui de toda a Amazônia. E a gente tem que distribuir, a gente tem que descentralizar essas iniciativas de monitoramento. Sensores de temperatura da água em lagos por toda a Amazônia. A temperatura da água é uma das coisas mais fáceis de medir. Os sensores são baratos. A gente precisa ter gente junto e pessoas que possam ir lá para fazer esse monitoramento. E, obviamente, monitorar os animais. Então,
a WCS tem feito, Sea Shepherd, várias instituições têm feito também campanhas. A gente tem lagos que a gente ouviu muito relato, Lago Peourini, Lago Badajoz, que poderiam ter mortandade. Agora, vocês foram, aparentemente não teve. Mas são notícias difusas. A gente precisa ter gente que está preparada e está monitorando isso lá. Então, acho que, como aliança, a gente tem muito a pensar soluções. 2 minutos. Bom, isso era sobre botos, tá? Boletim das águas. Realiza monitoramento em toda a bacia? Não, a gente realiza a gente tem uma rede de monitoramento hidrometeorológico do Mamirauá, que a gente monitora nível do rio, temperatura da água, do ar, clima, várias variáveis ambientais, na região de Tefé, Reserva Mamirauá, Reserva Manã, Floresta Nacional de Tefé. É a região que a gente tem atuação local. Nesse grupo, a gente dissemina informação de outros parceiros, Agência Nacional de Água, Serviço Geológico do Brasil. Então, a gente traz essas informações, a gente traz informação local, mas traz a informação de outros lugares. Tabatinga é referência de grande parte, Alto, Médio, Solimões. Por quê? O que acontece em Tabatinga, daqui a um tempo vai acontecer no seu território. Então, todo mundo quer saber mais de Tabatinga do que de Tefé, mesmo sendo de Tefé, porque ele dá um sinal de previsão. Então, a gente dissemina essas informações. É possível ampliar o monitoramento para áreas de várzea? Sim, eu não falei aqui, mas a gente Mamirauá, historicamente, trabalha muito com áreas de várzea. A gente tem vários sensores de nível d'água na floresta alagada, em lagos. Tem 6 lagos de várzea na reserva Mamirauá, que a gente monitora continuamente o nível d'água, temperatura. E monitorar isso, especificamente, sugeriram no Baixo Amazonas, com certeza. Assim, tem parceiros que fazem, tem um parceiro da UFOPA que está querendo começar no Lago Grande de Monte Alegre, por exemplo, um monitoramento similar. Então, é muito factível. Mas eu não acho que é o papel do Boletim das Águas. O Boletim das Águas é Médio Solimões. Eu acho que cada região tem que ter o seu Boletim das Águas, o seu grupo de WhatsApp. Porque o ribeirinho, o intercâmbio é legal, mas aquela informação do dia a dia, se está subindo o nível do rio quanto, em Tefé, em Coari, em Fonte Boa, é relevante para aquela população. Então, a minha sugestão é que se replicar esse modelo para outras regiões. Amanhã, inclusive, vou ter um pôster, um banner sobre essa iniciativa, quem quiser conversar mais. Os dados da UTCA são utilizados pelas populações? Sim, os dados da UTCA, no caso do Brasil, o caso que eu posso... Enfim, tá, mas vou responder rapidinho. Na região que eu atuo, os dados da UTCA, na verdade, são os dados que a Agência Nacional de Águas coleta. Na região média, Alto Solimões, é uma empresa gaúcha, Água e Solo, que vai lá e realiza o acompanhamento dessas estações. Esses dados são disponibilizados pela UTCA, mas em outras plataformas. Eu, por exemplo, estou no grupo de WhatsApp do Porto de Tabatinga, que eles dão a informação todo dia do nível da água de Tabatinga, e essa informação a gente dissemina também para as populações. E conhecimentos locais tradicionais ajudam ou podem ajudar o monitoramento? Sem dúvida, isso que a gente está falando só acontece com as comunidades e para as comunidades, que são demandas das comunidades, esse monitoramento. Então, é fundamental. Obrigado. Muito obrigada, Ayan e Luiz.